meu nome é Paulo Ibre, eu sou daqui de São Paulo. Eu trabalho há mais de 14 anos com marketing e vendas. Minha expectativa aqui com vocês hoje são 4. A primeira delas, dobrar o impacto de vocês no mercado. Alguém quer isso ou não? Sim. Aumentar o tempo livre? Sim ou não? Sim. Ter uma vida mais balanceada e aumentar a realização de vocês. Ok? E para isso eu vou mostrar alguns princípios que eu aprendi ao longo de toda a minha jornada de pesquisa sobre autodesenvolvimento, alta performance e todas as formações de coaching que eu já fiz tanto no Brasil como nos Estados Unidos. Quando você quiser ser bem sucedido, o tanto quanto você quiser respirar, aí sim você será bem sucedido. Isso me leva ao primeiro conceito que eu queria falar para vocês e que a gente utiliza muito no coaching, que é o seguinte: você não pode contratar alguém para fazer as flexões por você, para fazer o trabalho duro por você. Se você não colocar a mão na massa, colocar energia e estiver disponível para se esforçar para colher os seus resultados, eles nunca vão vir. Todo mundo precisa ter 100% da responsabilidade sobre os resultados que quer na vida. Eu transformei a responsabilidade numa equação matemática para facilitar a absorção de todas as pessoas que eu dou treinamentos e palestras. E a equação é a seguinte: E de evento mais R de resposta é igual a C de consequência. Eu vou provar para vocês que tudo que a gente pensa e fala afeta diretamente o nosso corpo na hora que a gente fala, ok? Eu vou forçar o braço dela para baixo e vou pedir para ela falar algumas palavras. Vocês vão notar a mudança de resistência que ela tem ao longo do exercício. Eu me odeio. Mais alto. Eu me odeio. Mais alto. Eu me odeio. Mais alto. Eu me odeio. Mais alto, vai. Eu me odeio. Ok. Eu me amo, eu me amo, eu me Faz amo, força. eu me amo, eu me amo, eu me amo. Obrigado. Pessoal, palmas para ela. Funciona com qualquer palavra que seja positiva ou negativa. Depois faz com vocês mesmos. Vocês vão notar na hora que o músculo de vocês fica automaticamente mais fraco quando vocês falam palavras que desempoderam o seu corpo. Se você for ter uma meta, coloca uma meta na direção da lua, que seja tão agressiva a ponto de você chegar na lua. Porque se mesmo assim você não conseguir atingir 100% da sua meta ao longo da trajetória, você vai pousar no meio das estrelas. E atingindo 80% de uma meta extremamente agressiva, vocês já vão ter atingido muito mais resultado do que vocês estavam acostumados na vida de vocês. E o problema não está nas metas difíceis que a gente não atinge, está nas metas fáceis que a gente atinge. Porque daí a gente se acomoda e atinge cada vez metas mais fáceis. Então a gente precisa se puxar, sempre puxar um pouco mais para o limite para conseguir atingir a verdadeira alta performance. Olha essa pesquisa aqui dos Estados Unidos. Essa pesquisa aqui foi feita na Califórnia, para vocês terem uma ideia, e ela mostra o quanto que as metas são importantes para a vida de todos os seres humanos. 85% das pessoas do mundo inteiro não têm metas para elas mesmas. 3% de todas as pessoas do mundo colocam metas para elas mesmas, sejam pessoais e sejam profissionais. E esses 3% ganham 10 vezes mais dinheiro do que todo o resto dos 97% do mundo inteiro. A metodologia que eu mais gosto de utilizar para desenhar metas, tanto pessoais como profissionais, isso aqui vocês podem usar no dia a dia de vocês, para quem tiver equipe, é o que eu chamo de metodologia EMARP. Nos Estados Unidos é conhecido, vocês já podem conhecer como SMART. E é dividido em 5 fases: específico, mensurável, atingível, relevante e com prazo determinado. O que significa isso? Primeiro ponto da meta de vocês: ela precisa ser específica a ponto de vocês e qualquer pessoa de fora conseguir entender exatamente o que vocês querem e para quando. Precisa ser quantitativa para vocês conseguirem atingir e mensurar o resultado de vocês. Logo, ela precisa ser mensurável. Vocês precisam ter um tracking, precisa ter um acompanhamento dessa meta ao longo do mês. Eu falei no começo de metas agressivas. Mesmo as metas agressivas, elas precisam ser de certa forma atingível. Não dá pra gente colocar uma meta para nós mesmos de ficar milionário em uma semana, por exemplo.
Porque uma meta inatingível, ela age ao contrário, ela vai desmotivar o ser humano. Então ela precisa ser atingível e ao mesmo tempo audaciosa. É aí que está o grande segredo. Ela precisa ser relevante para a vida de cada um de vocês, tanto na vida profissional como na vida pessoal, precisa gerar uma melhoria na vida de vocês, algo que vocês almejam, e precisa necessariamente ter um prazo determinado para que vocês consigam atingir essa meta. Seja semanal, mensal, anual, bianual, de 10 anos, mas vocês precisam ter um prazo. Uma meta sem prazo nada mais é do que um sonho. Minha pergunta para vocês é: qual é a meta exponencial de vocês? A meta exponencial ela é tão agressiva, ela te desafia tanto, que a maioria das pessoas não consegue enxergar como atingir essa meta. Isso é natural. Como ela está muito distante, a gente se desmotiva ao longo do caminho e a gente começa a acreditar que ela na verdade não era possível. Cada meta exponencial precisa necessariamente pelo menos de 5 passos para ser atingida. Em geral, 5 passos diários, semanais ou mensais. O que significa que, se vocês colocam uma meta para vocês mesmos de 5 anos, vocês têm que ter uma regra dos 5 para cada período que vocês querem atingir. Por exemplo, 5 coisas que vocês precisam fazer todo mês para chegar mais próximo da meta exponencial de vocês. E o segundo ponto que todas as pessoas precisam para atingir resultados acima da média é ter uma lista de to-dos ou uma lista de afazeres. Isso porque, é o que eu falei no começo, o nosso cérebro ele tem um reservatório limitado de energia e de coisas que ele consegue guardar. Se a gente fica enchendo ele de coisas cotidianas que são simples, sei lá, supermercado, comprar pão, pegar o filho na escola, você gasta um combustível desnecessário do seu cérebro que você poderia estar utilizando para atingir seus resultados e para bater suas metas. Agora eu quero falar para vocês do poder da mente de vocês. Como eu disse no começo, a gente controla 3 coisas na nossa vida. A gente controla nosso comportamento, a gente controla nosso pensamento e a gente controla nossa imaginação. Quem aqui já ouviu falar de visualização? Levanta a mão, por favor, só para eu saber. Bacana. Visualização. Legal. Visualização é o seguinte, é uma técnica que a maioria das pessoas de alta performance, principalmente atletas, utilizam na rotina delas. O maior exemplo disso, Michael Phelps, que é o nadador americano, o maior medalhista olímpico da história. Ele pratica diariamente a técnica da visualização. O que significa isso? Que ele senta num quarto tranquilo, fecha o olho e pratica a prova de natação na mente dele como se ela estivesse ocorrendo de verdade. E tem várias entrevistas, vocês podem jogar no Google, tem várias entrevistas que ele dá, que ele fala que antes de cada prova, ele pratica por pelo menos 3 horas a prova dentro da mente dele. Porque dessa forma ele sabe, quando tocar o apito, ele sabe como que ele vai pular, como que ele vai cair na piscina, quantas braçadas ele vai dar, quando que ele vai respirar. E quando ele vai fazer a prova de verdade, é como se ele já tivesse feito milhares de vezes. Quando você imagina uma coisa repetidamente, uma vez após a outra, o seu cérebro ele cria uma conexão no neurônio que é quase idêntica à conexão que vocês criariam praticando aquela tarefa fisicamente. E com isso vocês melhoram de desempenho. Pessoal, quem quer testar rapidinho o poder da própria mente, levanta a mão. Beleza. Como pouca gente levantou a mão, vou pedir para todo mundo ficar de pé que eu vou testar com todo mundo, por favor. Gira. Se entorta. Quem conseguiu, bate palma, por favor. Alguém superou os 3 centímetros? O que a gente está deixando hoje de conseguir e de construir porque a gente só enxerga o que é e não o que deveria ser? Não o que a gente realmente sonha, não o que a gente realmente almeja. E uma coisa que invariavelmente separa os vencedores dos perdedores é o fato de entrar em ação. As pessoas que conquistam muitos resultados, invariavelmente elas entram em ação massiva. Elas entram em ação após ação. Minha pergunta para vocês, o que impede vocês de entrar em 120% de ação a cada dia que vocês acordam e vão trabalhar? Se a gente já está acordando cedo, já está indo trabalhar e já está tendo que se esforçar, por que não se esforçar 120%?
Por que não aumentar o faturamento? Por que não falar com cada vez mais clientes? E o grande problema dos seres humanos como um todo é que a gente tem uma barreira dentro de nós, que eu chamo de inimigo interno, que é o nosso cérebro. Ele, por ser muito medroso, porque ele foi formatado assim desde a era pré-histórica, ele faz com que a gente fique na zona de conforto. Mas só para falar para vocês que a maioria das pessoas, ela prefere ficar na zona de conforto para não correr risco do que fazer tudo o que é necessário para chegar onde elas tanto sonham. Isso porque o cérebro ele é formatado para valorizar mais o medo da dor do que o prazer de dar certo. Ele foi feito para segurar o ser humano da extinção. Por isso que a gente é forçado diariamente a ficar na zona de conforto. Então, o segredo é aprender a ficar confortável, desconfortável. A se desafiar diariamente para sair da zona de conforto e atingir aquilo que vocês realmente querem. Porque o que vocês querem está fora da zona de conforto. Todo ser humano é inquieto e sempre quer alguma coisa a mais. Só que para ter alguma coisa a mais você precisa se desafiar, não tem mágica. Então, o conceito é rejeite a rejeição. Eu trouxe 3 exemplos aqui que eu gosto muito e que mudaram a minha perspectiva sobre as coisas. Primeiro, Michael Jordan. O maior jogador de basquete da história foi recusado no time da faculdade. Esse é o nível de determinação que ele teve para chegar onde ele chegou. Steven Spielberg, um dos maiores diretores de Hollywood da história, foi recusado 2 vezes na faculdade de cinema. E o Steve Jobs, que criou hoje o que é a empresa mais rica do mundo, que é a Apple, conseguiu quebrar 2 negócios antes de construir o império que ele construiu. Infelizmente ele está falecido, mas ele criou 2 negócios e foi expulso da própria Apple antes de conseguir fazer o que ele fez. Seja persistente. Para estar conectado ao próximo, seja persistente. Thomas Edison, a pessoa que inventou a lâmpada, ele falhou 1000 vezes antes de chegar até a lâmpada que a gente conhece hoje. E um repórter chegou para ele e falou: Sr. Edison, como que você se sente tendo falhado 1000 vezes? Ele falou assim: não falhei nenhuma vez. Eu inventei 1000 jeitos de não fazer uma lâmpada. Essa era a genialidade do Sr. Thomas Edison. Pessoal, 3 pontos para tirar desse tópico. Primeiro, usem o poder da mente de vocês. Como eu disse, o cérebro é a ferramenta mais poderosa que a gente tem. Utilizem ele no dia a dia. Pensem em coisas positivas. Pensem que vocês conseguem. Tenham foco no que vocês querem atingir. Sejam focados na solução, focados nas metas. E entrem em ação e sejam persistentes. Para finalizar aqui, eu queria só mostrar uma frase do maior treinador de vendas da história, que é o Zig Ziglar, e ele diz que a venda nada mais é do que uma transferência de sentimentos. Então, se vocês acreditam em vocês mesmos, que é o que a gente acabou de falar, se vocês acreditam no produto de vocês e vocês estão numa companhia líder, e se isso vai ajudar o cliente de vocês a ter mais resultados também, é a obrigação de vocês fazer todo o possível para atingir os resultados, bater as metas e chegarem onde vocês devem chegar. Sim ou não? Sim. Legal. Pessoal, para encerrar aqui, eu queria só mostrar para vocês o que eu entendo como definição de sucesso. A falha são erros de julgamento repetidos todos os dias. E o sucesso são pequenas disciplinas repetidas todos os dias. Pessoal, muito obrigado pela atenção. Boa sorte para vocês. Obrigado. Valeu.